14, versos 32 a 42, a palavra do Senhor diz assim. Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Irmãos, a exemplo de Jesus, nós precisamos cultivar o nosso Getsêmani particular. Isto é, o nosso lugar à parte para desenvolvermos a oração. Com Jesus, nós aprendemos que esse lugar à parte para a oração deve ser frequentado em caráter habitual, não uma frequência ou uma visita esporádica, não uma visita de vez em quando, mas uma visita em caráter contínuo. É ir a este lugar como de costume, porque assim fazia Jesus. Nós temos aprendido que esse Getsêmani foi o lugar em que Jesus buscou quando estava em meio à angústia, quando a sua alma estava angustiada, mas ele o fez não por causa da circunstância, mas o fez porque era um hábito. Logo, também aprendemos que o Getsêmani é o lugar em que podemos nos prostrar diante de Deus, o que envolve então uma postura física, expressando então uma condição espiritual. Jesus vem ao Getsêmani e ele se prostra, ele lança o rosto em terra, ele se ajoelha na presença do Senhor, e essa foi então a consideração que fizemos em nossa última meditação, a importância de orarmos prostrados. Nós vimos que prostrar-se é uma atitude de reverência que mostra total submissão para com aquele que é reverenciado. Prostrar-se é então a atitude de reverência que mostra essa plena submissão àquele diante de quem estamos expressando reverência. Nós olhamos para exemplos bíblicos de servos do passado que adotaram essa postura em sua oração. Vimos como Salomão, Elias, Esdras e Daniel no Antigo Testamento oravam prostrados, isso é, ajoelhados. E no Novo Testamento, nós olhamos para os testemunhos de Pedro, Paulo e então o exemplo mor, que nos traduz exemplo, o próprio Jesus. Jesus se prostra, ora de joelhos na presença do Senhor. Nós salientamos, claro, o risco de alguém ajoelhar-se desprovido de um senso interno de reverência. O risco de alguém se prostrar ou se ajoelhar somente numa dimensão externa. Prostrar-se fisicamente deve ser uma expressão de uma condição interna do nosso coração prostrado na presença do Senhor. Assim nós vimos que quando a minha postura física é realmente expressão da postura da minha alma na presença do Senhor, ajoelhar-se cumpre cabalmente a postura devida que eu devo refletir. Quando a minha alma está prostrada diante do Senhor, o ajoelhar-se é a mais clara expressão externa ou física de uma dimensão interna do meu coração na presença do Senhor. Eu diria que é o meu corpo envolvido nesse ato.
expressando então reverência, que traduz o senso de dignidade que Deus possui, em contraste com a minha miserabilidade. Então eu me prostro aos seus pés, reconhecendo que estou na presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É então todo o meu ser desenvolvendo o reconhecimento da majestade de Deus, ao ponto de não só a minha alma expressar reverência, mas também o meu próprio corpo é uma expressão física no compromisso de reconhecer a majestade que Deus possui. Então deixe-me perguntar, você tem andado prostrado diante de Deus? A sua alma tem reconhecido a dignidade da majestade de Deus, em contraste com a sua miserabilidade diante da santidade do Senhor? Sua alma está prostrada ao ponto de você ser conduzido a expressar isso de forma física, que é o dobrar-se do seu corpo na presença do Senhor? Na meditação de hoje, irmãos, nós vamos considerar, ainda dentro desse relato que estamos observando, o conteúdo da oração de Jesus. Aprendendo a orar com a vida de oração de Jesus, e hoje eu quero conduzir-nos a observar o conteúdo, o que Jesus expressa ao dirigir suas palavras na presença do Senhor. Então, olhando para as palavras que Jesus dirige a Deus em sua oração aqui no Getsêmani, nós temos o que podemos denominar de um contraste bem elevado com o conteúdo comum de muitas das nossas orações. Observe, por exemplo, o verso 35, se você está com sua Bíblia aberta, nós não temos projeção hoje. No verso 35, se está com sua Bíblia aberta, Jesus roga ao Pai para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. O texto diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Contudo, que fosse feito não o que ele queria, mas que o Pai queria. É interessante que no relato paralelo a este, que Lucas fez, no registro de Lucas, em Lucas 22, verso 42, a expressão que Lucas narra traz consigo o seguinte conteúdo. Ele diz, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Não seja como eu quero, seja como o Senhor quer, não faça-se a minha vontade, faça a tua. Pelo menos 3 vezes, Jesus repetiu essa mesma oração. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Agora, que hora? Que cálice Jesus está se referindo assim? Como assim esse pedido de Jesus? O que ele queria que poderia estar em contradição com o que Deus queria? Pois ele disse, não faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui, irmãos, como o foco da nossa meditação, da nossa série, é a oração, eu não irei, então, desprender muito tempo para considerar esse assunto, que eu diria ser extremamente profundo, que destaca a natureza da obra salvífica que Deus realizou através de Jesus. Mas, em resumo, sem querer ser simplório e sim simples, não quero ser simplista, mas simples, essa hora a que Jesus se refere diz respeito ao que ele estava para enfrentar, que não é o sofrimento físico propriamente dito, como alguém pode rapidamente concluir, e na verdade alguns têm concluído. Na verdade, irmãos, a história relata de homens que suportaram grande aflição física e posteriormente a morte, e encararam tal condição com alegria e prazer diante da causa pela qual eles estavam suportando tamanha aflição. Então há homens que a história registra que aceitaram o serem escarnecidos, aceitaram o serem açoitados, o serem terrivelmente despedaçados. Aceitaram por entender que isso traria para eles honra, e o registro ficaria na história de tal honra. Então, o que temos nesta ocasião não é Jesus temendo o sofrimento físico, a agonia que envolve o profundo da alma de Jesus,
ao ponto dele dizer, minha alma está angustiada até a morte, não tem a ver, propriamente dito, com o sofrimento físico e morte que ele iria enfrentar antes. Tem a ver em que ele levaria sobre si a ira de Deus. Ele beberia o cálice da cólera de Deus para que a justiça dele, de Deus, fosse então satisfeita. Esse processo tem sido denominado de propiciação, que é a ira de Deus sendo aplacada por meio da aplicação da sua justiça. Deus, pois, fez cair sobre Jesus o cálice da sua ira, para que a sua justiça fosse assim satisfeita, então a sua ira aplacada. Daí o profeta Isaías declarar que ao Senhor agradou moê-lo. Lembre-se de Isaías 53, verso 4, quando diz que ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou então sobre si. Ele foi traspassado por nossos pecados, nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, por ocasião de Cristo levar sobre si os nossos pecados, ele, infelizmente, vivenciou um sofrimento sem precedentes. E este sofrimento sem precedentes recai sobre ele por suportar a ira de Deus e mais, a quebra da comunhão com o Pai. Por ocasião de Cristo levar sobre si o nosso pecado, de levar sobre si a cólera da ira de Deus, Jesus experimentou a quebra da comunhão com o Pai. Daí o seu lamento na cruz quando declara, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Irmão, saber que teria de suportar sobre si a ira de Deus e vivenciar a quebra da comunhão com o Pai, para que a obra da salvação fosse então eficaz, é que o conduz a um sofrimento sem precedentes aqui no Getsemane. A sua alteração psicológica, como vimos em outras mensagens, é tamanha que ele chega a transpirar sangue. Uma alteração psicológica tal que as glândulas denominadas de sudoríparas se dilatam e lançam sangue ao invés de suor. Tamanha era a sua aflição. Então, diante dessa circunstância, ele ora para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, que Deus o livrasse-o daquele cálice. Então, dessa declaração de Jesus em sua oração, nós temos que, no Getsemane, e grave isso, no Getsemane, nossa oração deve ser condicionada à vontade de Deus. Novamente, no Getsemane, em nosso lugar à parte para a oração, a nossa oração deve ser condicionada à vontade de Deus. Irmãos, todos nós temos certos momentos em nossas vidas em que essa declaração de Jesus também nos é conveniente. São momentos em que nos sentimos como que na iminência de enfrentarmos uma circunstância terrível. Vem algo por aí e esse algo é simplesmente terrível. E nessas circunstâncias, o pavor nos consome, o medo nos aterroriza e quer nos dominar, quer nos parar, porque nós não sabemos o que fazer. São momentos tipo aquele que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 5, quando ele disse que enfrentou lutas por fora e tremores por dentro. Campo externo de atuação da tribulação e campo interno de atuação da tribulação. Lutas por fora e tremores por dentro. Você já viveu momentos assim? Talvez você mesmo esteja vivendo agora. É a ameaça do desemprego, é um cônjuge ameaçando abandonar o lar, é um exame que está por receber, talvez uma cirurgia perigosa, ou mesmo um ente querido que foi diagnosticado com câncer ou outra terrível enfermidade. Nessas horas, a nossa oração é para que Deus intervenha. Nessas horas, nós clamamos a Deus para que Ele nos livre de tais circunstâncias.
para que Ele não permita que suportemos isso que estamos tendo em mente e está diante de nós. É claro, irmãos, que não é errado clamar ao Senhor por livramento. Verdadeiramente, Ele é poderoso para nos livrar de toda e qualquer circunstância, mesmo aquela que aos olhos dos homens seja irreversível. Isso porque a Escritura declara que para Deus não haverá impossíveis. Ele é poderoso e soberano para transformar circunstâncias e situações. Assim, nós podemos sim clamar a Ele, que por sua graça e misericórdia nos livre de dadas situações. A vontade de Deus, irmãos, quando nessas circunstâncias, precisa ser considerada do ponto de vista de sua soberania. A vontade de Deus sempre sobrepuja a nossa. Ele é Deus e, sabendo disso, observe, Jesus não orou exigindo que a vontade dele fosse feita. Jesus não encostou Deus na parede, antes ele orou para que fosse feita a vontade do Pai. Olha para o versículo 36. Em termos carinhosos, Jesus se dirige ao Pai dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, mas o que Jesus queria? Queria não ter que suportar sobre si o peso da ira de Deus. Queria não ter que suportar o horror da quebra da comunhão com o Pai, sendo desamparado por Ele na cruz. Mas a obra da salvação perpassa por isso. Logo, era a vontade de Deus, e Jesus destaca a vontade de Deus como prevalecendo na sua oração. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, irmãos, em nossa terrível presunção, nós muitas vezes oramos tendo em vista a ideia de que sabemos o que é melhor. Nós queremos dar um mapa para Deus, para Ele poder agir de conformidade com o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista é como se fosse perfeito. Então não é incomum apontarmos para Deus o que Ele deveria fazer, ou como Ele deveria agir. Geralmente o conteúdo da nossa oração é ausente dessa perspectiva. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, comumente nós chegamos diante de Deus para que Ele nos poupe de dadas circunstâncias, para que nos livre de certas intempéries, adversidades, e muitas vezes Ele o faz. Muitas vezes Deus nos livra, todavia haverá ocasiões, irmãos, em que Ele não livrará. Haverá ocasião em que Ele não responderá de conformidade com o nosso querer, isso porque a sua vontade sobrepuja a nossa. E não vejamos isso como se fosse ruim, porque de fato não é. Antes, as Escrituras apontam que a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E uma vez que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, muito melhor é submeter-se a essa vontade do que buscar o estabelecimento do que é a nossa. E devemos considerar tal perspectiva da vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável a partir da ótica divina e não da nossa. Porque se quisermos considerar a bondade da vontade de Deus, a agradabilidade da vontade de Deus, ou a perfeição da vontade de Deus, a partir da nossa ótica, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos então observar isso a partir da ótica divina. Sua vontade deve ser estabelecida mesmo quando os nossos olhos não considerarem como sendo o que é melhor, como sendo o que é agradável, como sendo o que é bom. Então, mesmo quando a frustração queira dominar os nossos sentimentos, e os questionamentos nos subam à mente sobre por que Deus não agiu de tal forma, por que Deus não fez assim ou assado como eu tinha a perspectiva, mesmo assim, sua vontade continua sendo boa,
perfeita e agradável, pois a sua vontade tem a ver com seus propósitos eternos e não com caprichos egoístas particulares de um coração corrupto, como é o meu e como é o seu. Sua vontade tem a ver com a glória do seu nome. Por nossa limitação, irmãos, muitas vezes nós não entendemos quando Deus faz prevalecer a sua vontade sobre nossas vidas por meio de circunstâncias que temos séria dificuldade para atribuir como sendo vontade dele. Mas ele assim o faz agindo conforme o conselho da sua soberana vontade. Ele é Deus. Ele age conforme o seu querer. De fato, irmãos, nossa vontade jamais sobrepujará a vontade de Deus. Como a Escritura diz, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem jamais resistiu à vontade do Senhor? A questão está, entretanto, em primeiro lugar, como nos dispomos diante da vontade de Deus? Qual é a postura que nós adotamos diante da vontade de Deus? Nós podemos, por exemplo, assim como Jesus fez, orar dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. Não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Nós podemos orar dizendo o que é a nossa vontade, mas sempre destacar, deixando claro: ó Senhor, é a minha vontade, mas que seja feita a tua. Seja como o Senhor quer. Nossa postura deve ser sempre nos dispor a jamais oferecer qualquer tipo de resistência para que a vontade de Deus seja estabelecida. Sabe uma oração que eu tenho feito na minha vida? Senhor, eu quero ser como uma folha seca, soprada pelo vento da tua soberana vontade, que é boa, perfeita e agradável. Leva-me, Senhor, segundo o teu querer. Eu não quero oferecer qualquer resistência. Sabe, no período de seca, a folha cai e então o vento sopra. Mas no período de chuva, quando a folha cai, ela é molhada, às vezes ela é suja de areia, lama, e para o vento soprar, uma folha com resíduos em cima, fica mais difícil. Ela resiste por causa da força ou do peso que está sobre ela. E quando eu olho para isso, eu fico pensando, eu não quero ser como uma folha suja, que o vento tem dificuldade de mover. Olhando para o texto, qual era a vontade de Deus? Não era impedir Jesus de passar ou beber o cálice que ele bebeu, porque isso tinha a ver com a obra salvífica que ele tinha provido desde a eternidade. Então, quando eu vou para as Escrituras, qual era a vontade de Deus para o profeta Jonas? Deus queria que Jonas fosse clamar contra a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele decidiu se dispor, mas não para clamar contra a cidade de Nínive, antes para ir a outro lugar. O plano de Jonas era ir até Tarsis. E ele pega então um barco, desce para Jope, ele vai na direção, ele quer ir para Tarsis e não quer ir para Nínive, fazer o que era a vontade de Deus. E eu digo, como Jonas é bobinho. Pressupor que pode resistir à vontade de Deus por meio de uma rota de fuga. Ele até fugiu. Eu chamo isso de dimensão de resistência quanto à vontade do Senhor. Jonas pressupôs que podia se livrar. Deus quer que eu vá para Nínive. Eu não vou. Eu vou para onde eu quiser. Eu vou para Tarsis. E vai. Deus foi buscar Jonas onde ele estava para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Deus poderia usar outro, levantar um outro profeta, ou usar outro profeta, mas Deus queria que fosse Jonas. Então Deus fez Jonas voltar de uma forma que ele nunca imaginou que iria. Deus providenciou um coletivo para Jonas, um grande coletivo, né? Que vomitou Jonas lá na praia, para que ele fosse cumprir a vontade de Deus. Irmãos, quando oramos para que seja feita a vontade de Deus, nós devemos estar prontos,
dispostos a nos submeter à vontade dele, mesmo que isso resulte em algo que vai à contramão do que nós ansiamos. Você tem orado sobre a vontade de Deus em sua vida? Então a porta se fecha para você. E aí você fica frustrado. Bem, você não tem sido sensível, que tem clamado para que seja feita a vontade do Senhor? Nossa vontade jamais sobrepujará a vontade de Deus, pois quem jamais resistiu à sua vontade? A questão está, em primeiro lugar, como nos dispomos diante da vontade de Deus, e em segundo lugar, como nos portamos diante do estabelecimento da vontade de Deus em nossa vida. Nós podemos, por exemplo, nos revoltar e atribuir culpa a Deus, atribuir falta a Deus. Nós podemos questioná-lo diante de suas escolhas inconsequentes para conosco, podemos argumentar com ele sobre suas decisões questionáveis que resultaram talvez em prejuízo para nós. Podemos sentar com ele e questioná-lo: o que o Senhor está fazendo, Deus? O que é isso que tu fizestes? É Jeremias, por exemplo, se dirigindo a Deus depois de ter sido açoitado no tronco de Pazur. Pazur era filho do sacerdote. E Jeremias estava profetizando contra aquela nação, segundo o que recebera do Senhor. E Pazur fica totalmente insatisfeito com isso, fere Jeremias, depois coloca-o no tronco e ele é açoitado. Então, depois de ser açoitado, Jeremias expressa toda a sua revolta, e ouça as palavras de Jeremias. Em Jeremias, lá capítulo 20, versos 7 e 8, ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Foste mais forte que eu, pelo que prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Agora, irmãos, uma tradução dinâmica desse texto, para você compreender a natureza do desabafo de Jeremias, em termos mais práticos, Jeremias está dizendo: ó Senhor, tu me enganaste, é a expressão traduzida por persuadir. Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, eu tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque eu lhes anuncio a mensagem que o Senhor me deu para anunciar. Irmãos, quando Jeremias se sente revoltado diante do que ele está passando, ele então destaca o conteúdo de sua mensagem como sendo o motivo para a sua rejeição. Por que ele era rejeitado? Porque ele ministrava juízo. Porque ele pregava a espada do Senhor. E o povo não queria ouvir isso. O que Jeremias está fazendo? Eu só estou passando o que estou passando por causa do conteúdo da mensagem que o Senhor me deu. O Senhor mandou eu dizer a eles destruição e espada. Eles não ficam contentes. Aí eles, em vez de resolverem com o Senhor, eles vêm descontar em mim. Está compreendendo o desabafo de Jeremias aqui? Jeremias não quer passar por isso. Mas sabe o que é interessante? É que diante do desabafo do profeta, se você depois ler o capítulo 20 de Jeremias, Deus não responde. Não há qualquer registro de Deus respondendo a ele os questionamentos que ele levantou. Ele lamentou, murmurou, acusou Deus de persuadi-lo e de forçá-lo a fazer o que ele estava fazendo. E Deus, nem aí para a murmuração de Jeremias. Pelo contrário, mesmo depois de ele fazer isso, no capítulo seguinte, Deus continuou dando a Jeremias mensagens de juízo para ele anunciar. Ele reclamou do conteúdo da mensagem que recebeu. No capítulo seguinte, Deus novamente deu o mesmo conteúdo de mensagem para ele. Na verdade, Jeremias ainda passaria muitas outras desventuras depois desse episódio que ele enfrentou na ocasião com Pazur e sendo açoitado no tronco.
Por exemplo, em Jeremias 26, ele é ameaçado de morte por profetizar a destruição das cidades de Judá. As pessoas ameaçam matá-lo, ele é pego, as pessoas o levam para tirar a sua própria vida. Ele passou muitas outras coisas, mas apesar de sua revolta, do seu desabafo, a vontade de Deus foi que ele continuasse exercendo a mesma função, pregando o mesmo conteúdo que estava pregando antes. A sua revolta não resultou no estabelecimento da sua vontade, antes a vontade de Deus prevaleceu, porque a vontade de Deus sempre prevalece. A nossa postura diante do estabelecimento da vontade do Senhor é que fará toda a diferença. Então deixa eu me dirigir a você dizendo: você orou para que Deus fizesse a vontade dEle? Você clamou para que Deus estabelecesse o querer dEle, mas agora você está revoltado no seu coração? Porque as coisas não saíram da forma como você queria que tivesse saído? Eu preciso dizer a você que a sua revolta não implicará em mudança da parte de Deus. Não pense que a sua revolta vai fazer Deus ceder quanto à vontade dEle, no sentido de abrir mão do que Ele estabeleceu. Não espere e nem queira isso. Porque mesmo se não parecer boa a você, a vontade de Deus é sempre boa. Mesmo que não pareça agradável a você, a vontade de Deus é sempre agradável. Mesmo que não pareça perfeita a você, a vontade do Senhor é sempre perfeita. E ela é sempre agradável. E a questão primária não é você se agradar. A questão primária é Deus ser glorificado. E então nós nos agradarmos no agradar-se de Deus. Pense num trocadilho de agradar-se aí. A questão primária não é eu e você nos agradarmos. Antes, é nos agradarmos no agradar-se do Senhor. É ficar satisfeito no que Ele estabelece. E não no que nós queríamos que fosse estabelecido. Tentar mudar a vontade de Deus é como tentar impedir o fluxo de um rio que desce em sua correnteza. Isso é impossível, isso é improvável. Se homens fazem barragens que são capazes de represar água, a correnteza da vontade de Deus jamais pode ser represada pela vontade ou mesmo resistência do homem, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então você entende a conveniência de orar, bem como de estar disposto a fazer a vontade de Deus, sujeitando-se a Ele de bom grado. Considere a oração de Jesus. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, ao invés de esboçarmos, a exemplo de Jonas, insatisfação com a vontade de Deus, e querermos fugir, ou mesmo nos revoltarmos e murmurar, atribuindo a Deus falta, como o fez Jeremias, eu devo antes olhar para o exemplo de Jesus em minha oração. Então expressar descanso, confiança e submissão, dizendo: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós precisamos desenvolver a perspectiva de que, apesar de Deus estabelecer por sua soberana vontade certas circunstâncias em nossas vidas que não nos parecem implicar em algo bom, as Escrituras são claras em declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso não entender todas as coisas, eu sou limitado realmente. Quem disse que Deus deu satisfação a Jó? Eu já tenho dito aqui que Jó faz duas perguntas básicas, primárias. Por quê? O que foi que eu fiz? E se dirige a Deus de forma revoltosa, dizendo: quem dera fosses homem, eu falaria face a face contigo, eu perguntaria e tu responderias. Deus faz 76 perguntas a Jó. E a primeira foi: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
E a segunda foi: qual é o caminho do vento? E Deus segue com uma série de perguntas irrespondíveis. Qual é a conclusão de Jó diante disso? Uma vez falei, aliás, duas, mas agora ponho a minha mão na boca, falei do que não tinha entendimento. Deus não deu satisfação a Jó. Ele não deve satisfação a você. Então pare de querer confrontar Deus com seus argumentos aparentemente persuasivos, como Jó pressupunha que tinha. Ele não lhe deve satisfação. A revolta não é a resposta conveniente, tampouco a fuga, a rota de fuga do que é a vontade dele. Antes, é um conformar-se dizendo, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Em termos práticos, é orarmos dizendo, Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. É dizer, Senhor, eu sou limitado, eu não consigo entender todas as coisas, mas o Senhor, em sua grandeza e onisciência, sabe de todas as coisas. Senhor, na minha limitação e egoísmo, muitas vezes eu chego diante de Ti, pressupondo que o que eu quero é o melhor. Mas lembra-te de minha limitação e estejas, ó Senhor, livre para estabelecer a tua vontade ao ponto de frustrar todas as minhas expectativas, para que os teus propósitos eternos logrem bom êxito. Não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Essa declaração de Jesus apontando então para a submissão à vontade de Deus, caminhando para concluir, nos ensina que, número 1, nós não temos o direito de exigir de Deus para que a nossa vontade, o nosso querer seja estabelecido. Nós somos servos e não senhores. Somos limitados, Ele é soberano. Número 2, nós não devemos ficar decepcionados com Deus por Ele não responder a nossa oração como desejávamos que respondesse, seja em forma ou mesmo tempo. Deus tem a sua forma e o seu tempo de agir, e isso será o reflexo da sua vontade. Muitas vezes já tenho clamado ao Senhor por dadas situações, e parece que nunca vai acontecer. Eu já tenho compartilhado o testemunho da enfermidade do meu filho, parecia que nunca ia chegar a cura. E dias de desânimo e dias de perguntar, Senhor, até quando? Vai ser até quando? E dias de orar com uma frase só. Que luta é essa, Senhor? Qual é o teu propósito? E os céus como que cerrados, e a resposta que nunca vinha. Não foi no meu tempo, nem foi da minha forma. No meu tempo era no primeiro dia que eu fiz a oração. E da minha forma seria eu orando com as mãos sobre ele nas madrugadas, muitas vezes, dizendo, ó Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da nossa casa, Senhor. E quantas vezes orando e amanhecia o dia, e eu ficava, ele vai acordar e vai dizer que está bem. E antes dele dizer bom dia, ele dizia, que dor é essa, painho? Que dor no meu coração. Porque a esperança que se adia faz adoecer o coração, não é isso que Salomão diz? É terrível. Davi queria construir o templo. Boa intenção, bom propósito para a glória de Deus. Mas Deus disse, não. Vai ser o teu filho, não vai ser você. É no tempo do Senhor. Em terceiro lugar, não adianta tentar barganhar com Deus como se Ele fosse um comerciante de suas bênçãos. Não adianta tentar convencê-lo para que o nosso querer seja estabelecido. Deus não é homem para isso. Em quarto lugar, Deus governa nossas vidas. Nós que já nos rendemos ao seu senhorio,
Ele é Senhor e dele somos servos, Ele é Senhor de nossas vidas e isso inclui o dirigir de nossos passos. Nós precisamos, a exemplo de Davi, orar e adorar a Deus. Salmo 25 e versículo 4, ele disse: ó Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos, guia-me pelas tuas veredas. Um pouco mais abaixo, no verso 12, ele disse: ao que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Guia os meus passos, Senhor, porque eu sei que sou teu servo e o Senhor governa a minha vida, me submeti ao teu senhorio, logo eu descanso, porque sei que o vento da tua soberana vontade irá me soprar, e eu não quero oferecer resistência a isso, porque a vontade dele sempre prevalece diante da minha. Eu quero concluir essa mensagem apontando para as palavras de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, Paulo disse: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, procurai compreender qual a vontade de Deus. Buscar compreender a vontade de Deus perpassa por uma submissão a Ele. Seja feita a tua vontade. Busque então a vontade do Senhor em oração. Clame por sua direção. Submeta-se ao querer de Deus antes do seu. Creia que suas petições estão condicionadas à vontade de Deus. 1 João 5,14, João escreveu: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos responde. Se Deus não vai nos responder, que não seja pela falta de confiança, de fé nele, que seja porque o seu querer não é aquele, e que Ele faça o querer dele, porque a confiança que temos é que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, isso vai se estabelecer. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Fagner, vem aqui à frente, por favor. Nosso bom Deus, por sua graça e misericórdia, te louvamos pela mensagem da sua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelo modelo que vemos em Cristo Jesus, pela sua oração, dizendo: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não havia em Jesus nenhum senso particular de egoísmo, não havia em Jesus uma rota de fuga da cruz. Ele veio para isso, ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Mas havia em seu coração uma dor intensa de ser o depositário da ira, da cólera do Senhor e da quebra da comunhão, para que levasse sobre si o pecado, para que pagasse o devido preço, como nós cantamos essa noite, com hinos que o Senhor dirigiu os responsáveis a escolher, porque refletiram todo o conteúdo desta mensagem. Ajuda-nos, Deus, para entendermos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e assim sermos mais contentes e buscarmos, de fato, confiar que o Senhor está dirigindo os nossos passos. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria aproveitar